Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Terceirão. O nosso tema de hoje é África, a influência da música afro-brasileira nos dias atuais. Eu estou aqui com o Arthur, a Camille, a Maria Eduarda Boaventura e eu, Maria Eduarda Borges. Nossos convidados especiais de hoje é a professora Roselaine. Bom dia, Roselaine. Bom dia. Pode nos falar mais um pouco sobre a sua formação? Professora de língua portuguesa, tenho formação com habilitação em língua inglesa, tenho uma pós-graduação de docência para o ensino superior, também sou formada em pedagogia, também tenho aí uma especialização para cursos à distância, né, cursos online. Gosto muito de literatura e esse é um assunto aí que, né, me apetece muito. Nosso segundo convidado é o professor Daniel. Bom dia. Bom dia. Poderia nos falar mais um pouquinho sobre a sua formação? Poderia. Eu não sou formado, gente. Tô aqui só para conversar mesmo. Vamos lá. Brincadeira, tenho uma formação aí na área de ciências humanas e é o que eu gosto, é o que eu faço e é o que eu continuo fazendo aí. Valeu. Então, como o nosso tema de hoje é referente à literatura africana, hoje em dia, nos tempos atuais, a gente vê bastante que a África está sendo um assunto bem dominado, um assunto que é falado bastante. E a África, ela é basicamente rica em cultura, principalmente quando o assunto é música, dança, até mesmo os instrumentos musicais. A gente tem diversos estilos musicais aqui no Brasil que veio de descendência africana. Um exemplo muito grande é o samba, que é um estilo muito famoso, muito popular, e o outro é o maracatu, que é um estilo que o pessoal não conhece tanto. O maracatu ele é um estilo musical muito antigo, a origem dele vem desde a época que o Brasil era uma colônia, só que ele não é tão popular. Ele é mais conhecido em Pernambuco, onde ele foi criado, mas uma comunidade bem pequena, não é algo tão popular. E eu queria saber por que vocês acham que o maracatu não se tornou um ritmo tão popular quanto o samba nos dias atuais? Pode começar, se você quiser. O maracatu, né, por eu ter aí, né, ser descendente aí de nordestinos, então conheço um pouco a questão do maracatu. Meus pais, né, são do Maranhão e boa parte da minha família também mora no Pará, então tem também essa questão que vem do Pernambuco. Então eles têm essa costume, então eu cresci ouvindo também o maracatu, vendo as danças e vídeos. Uma coincidência quando eu recebi aí, né, a questão da pauta, que foi algo bem bacana. Ele hoje não é realmente conhecido na região sudeste, não é muito explorado, né? Entra essa questão também dos nossos colonizadores, né, que se concentrou nessa região norte e nordeste, mas que no sudeste, por uma questão de ser mais popularizada por europeus, italianos, então tem uma outra cultura, né? De música, de dança, e acaba que veio para São Paulo, para a região sudeste, quando os migrantes, os nordestinos, né, vieram para cá para trabalhar aí depois dos anos 20, 30, acabaram trazendo também sua cultura, mas é algo que vai um pouco morrendo, né, vai enfraquecendo. Então a gente é mais comum quando nós viajamos para o Nordeste, Norte e Nordeste de férias, e aí acaba tendo contato com essa dança, né, com essa música, mas aqui na região sudeste, infelizmente, não é algo muito propagado. A não ser em eventos, né, carnaval, por exemplo, é quando eles colocam. E olha a nossa mania de paulista aí, falando assim que não é popular no Brasil. Não é popular aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, mas no resto do Brasil... Se a gente estivesse falando lá em Pernambuco, se a gente estivesse gravando isso aqui em Pernambuco, no Maranhão, na região norte, Sim. de qualquer forma, eu duvido que a gente ia falar que não é tão popular, sabe? A gente não ia nem conseguir falar sobre, né? É verdade. Sim, esse é um assunto que o pessoal ia ter bem mais domínio do que a gente, porque aqui a gente fala, ninguém nem sabe da existência. E querendo ou não, eu penso que o Sudeste ele é muito mais, como que eu vou dizer, de forma mais tranquila assim, essa questão da influência internacional. Em outras palavras, quem é popular aqui no Sudeste é a Taylor Swift, né? Não é nenhum... Você fala, todo mundo já então, até sabe quem é. Então acho que tem muito essa questão acho que o Sudeste está muito mais próximo, assim, mais vulnerável à globalização por questões óbvias aí da questão do desenvolvimento do lugar, né? Sim, tem mais ligação com culturas e costumes estrangeiros, né? Eu acho. A gente E domina bem mais. A gente fala desses ritmos, né? Não com tanta propriedade, pois é algo que
que nem é lá do norte, é algo distante nosso, que nem a professora falou, ela tem esse contato porque ela veio de lá, mas a gente, de gerações diferentes, não tem muito esse contato e vemos isso como algo que é passado por nós por meio de internet, pesquisas, e não por meio de propriedade de algo de alguém, algum parente conhecido. Sim, é algo que a gente tem que procurar, não é algo que vem até nós, que a gente vê alguém comentando. É algo que a gente tem que ir a nível de curiosidade mesmo pra Você não vai saber. ligar o rádio, né? É, Se e alguém vai. ouve, eu ouço. Lá em casa A a gente Rosolene também. ouve também. Você não vai ouvir maracatu, né? Sim. Isso é ruim? Eu acho que porque querendo ou não é ir perdendo um pouco da cultura, apagando um pouco da A história. essência do Brasil, né? Acredito que esse ritmo não foi algo que não teve tanta popularidade por antigamente a questão do racismo com ritmos que eram associados a negros, né? Acho que por isso que não teve tanta popularidade. O samba também foi um dos ritmos desse, que como foi trazido por descendentes de escravos lá da África, ele não ganhou tanta popularidade lá antigamente, e hoje, né, como lançaram outros tipos de samba e também, como o senhor falou, né, no Bossa Nova, já dentro da sala de aula, que era um samba para os brancos, acredito que também isso foi um grande motivo para que não se manifestasse esse ritmo, né? Eu acho que quando a gente fala de racismo estrutural, é um pouquinho mais difícil de enxergar. Por isso que a gente chama de estrutural, né? Então, a gente precisa investigar algumas coisas e quando a gente está falando disso, de que um ritmo ele não foi popularizado ou ele não foi expandido por todo o Brasil por conta que ele é relacionado aos negros e mais especificamente às religiões de matizes africanas, então aí você vê que assim que há um preconceito, há um racismo que a gente não percebe. Então acho que não seria exagero a gente falar que a gente não ouve, por exemplo, não liga o rádio, não ouve maracatu por racismo, assim, por uma expressão racista, assim, sabe? Estruturalmente racista, né? É uma coisa que a gente não observa muito no dia a dia, está nos pequenos detalhes, e se a gente for parar pra pensar, é realmente isso, né? Coisas que acabam passando batido. E atualmente, até mesmo no samba, a gente teve diversos cantores que acabaram sendo cancelados, que tiveram sua reputação prejudicada justamente por conta de utilizarem esse tipo de protesto nas suas letras, né? Assim como a Elza Soares, que foi uma cantora de samba, que prezava, assim, por trazer essa voz para as mulheres, porque até o machismo mesmo não dava voz para as mulheres, ainda mais as mulheres que eram negras. Então, nas suas músicas, ela sempre tentava de alguma forma, seja sutilmente, ela tentava trazer, assim, a voz para a mulher. Que nem na música que ela tem, que é a Maria da Vila Matilde, que é resultado do relacionamento que ela teve com um jogador de futebol, o Garrincha. É assim, é uma música que ela conta da história dela, que outras mulheres se identificam, só que não é tão falado. Sim. Sim. E é engraçado, eu, né, desde criança, quando sempre ouvia falar sobre a Elza Soares, era sempre por esse estigma machista, né? Eu sempre ouvia a história da Elza Soares por homens. Então foi a mulher que destruiu a vida do Garrincha, a mulher que se fez no samba por conta do Garrincha. E aí quando eu cresci e comecei realmente a conhecer a história dela, tem um lado B, né? Tem um outro lado. Mulher vulgar. Né? Ela era dita como uma mulher vulgar, e aí, poxa, a mulher casou-se praticamente criança, né? Antes aí do Garrincha, para não passar fome, e aí foi obrigada a se casar, apanhou, sofreu, e aí a única forma que ela tinha de se expressar era aquele dom que ela tinha, que era de cantar. E aí teve esse relacionamento conturbado com o Garrincha, e aí eu comecei a entender, né, que não é só ela que fez, como disseram, que ela destruiu a carreira dele. Na verdade, os dois eram autodestrutivos, mas ela só era uma mulher que estava tentando vencer, né, e perdeu filhos, né, por conta dessa violência. E aí, como vocês colocaram, além de ser mulher, uma sociedade que era totalmente machista, era negra, e aí cantando um ritmo que era totalmente marginalizado, como o samba, mas era o que ela tinha, a voz dela. E aí
Eu cresci numa casa cheia de homens, e aí eu sempre ouvi essa história da Elza Soares por um lado machista, e aí quando eu cresci fui atrás, opa, não, tem um outro lado da história, principalmente com a morte dela, que aí quando eles começaram a colocar a história dela mesmo em voga, mostrando isso é outro lado dela, que ela não era essa vilã destruidora de lares, né? Ele, na verdade, destruiu o próprio lar dele e destruiu também a vida dela em Muito certas do lado partes. dele por ter traído a mulher. É. Na verdade, ela, né, que foi lá, Ela sedutora, e veio. destruiu tudo. Tanto é que em 2000 ela acabou ganhando um prêmio dado pela emissora BBC de a melhor cantora do universo. Só que a gente não ouviu falar muito sobre isso, por não ter essa visibilidade. Eu tenho a impressão que a Elza Soares, ela recebe um reconhecimento mesmo, assim, midiático no Brasil. Eu tenho a impressão que ela recebe já muito próximo da morte dela, assim. Sim. Acho uma pena, muito no fim da Isso. carreira dela, assim. É que Ela vai receber esse reconhecimento É que muito- aqui mesmo. muitos brasileiros também são bastante reconhecidos depois que infelizmente falecem e durante a vida não tem esse reconhecimento. Não só ela, mas como cantores sertanejos como Cristiano Araújo, Gabriel Diniz também são cantores que você ouve falar, as pessoas falam por aí, ficou famoso depois que morreu. Não é porque depois que morreu, foi porque não valorizaram elas antes, né? Acho que é porque depois da morte da pessoa acaba entrando muito na mídia. Então muitas pessoas vão procurar história, vão procurar entender o que aconteceu, que nem esses negócios com o jogador. Acredito que muitas pessoas descobriram isso, que realmente descobriram esse lado dela depois da morte. Que foi quando a galera começou a falar, o pessoal foi começar a procurar e foi começar a entender. Porque na época realmente o pessoal só via o lado do jogador. É que no caso da Elza Soares, de forma mais específica, eu acho que ela sofre um duplo, né? Um duplo preconceito por conta de assim, do racismo, de ela ser preta e de ela ser uma mulher. Então acho Sim. que não é coincidência que nos anos 2000 você não tenha. Se você procurar, você não vai achar muitas. Hoje é uma coisa já ainda bem, tipo, acho que a consciência, acho que você está buscando espaços, seja na mídia, seja o que isso significa, acho que é uma outra história também, mas seja lá o que isso significa, você tem aí espaços na mídia sendo ocupadas por diversidade. Pelo preto, pela mulher preta. Então, 2000, a gente tá falando aí de pouquíssimo tempo atrás. Não é a realidade. Tipo, você vê assim, ainda se você for fazer uma busca de cantoras ou artistas negros ou negras nesse período, você vai ver que a gente não vai encontrar Tem. Muita coisa. muita coisa não. Eu vi uma reportagem há pouco tempo da Ludmilla, que ela começou no samba, só que, olha só, das favelas ali da comunidade do Rio de Janeiro, ela começou cantando samba porque a mãe dela cantava samba, mas falaram pra ela, samba não dá sucesso, não dá ibope, muda de ritmo. E foi quando ela mudou pro funk. Mas ela foi falou aí que que sempre foi estourou. apaixonada por samba. E aí ela falou, mas eu nunca tive a oportunidade de cantar porque infelizmente não dava dinheiro. E aí foi quando ela mudou pro funk e aí deu aquela visibilidade, né? Que ela iniciou como a MC Beyoncé e depois ela mudou, né, pra Ludmilla mesmo. E aí ela fala que aí foi que ela gravou algumas músicas, um samba, que ela falou que ela falou, na verdade é a minha raiz. Porém não tinha visibilidade, uma mulher cantando samba, jamais, né? Então foi que ela mudou. E é engraçado, porque não dão essa, desde sempre, né? Falava-se muito em MPB, mas como se no Brasil só existe música popular brasileira feita pela bossa nova. Mas o samba, né, realmente feita por pretos, negros, descendentes de africanos, sejam escravos ou ex-escravos, não podiam propagar a sua cultura por uma questão preconceituosa, né, por uma questão racial. E como se o samba não fosse uma MPB, né? Uma música popular brasileira. E quanto a isso da Ludmilla, realmente, que na época, se ela tentasse no samba, ela não ia deslanchar. Sim. Ela começou no funk, tanto que a gente vê ela hoje em dia lançando diversos sucessos do samba. Lançou um DVD, né? Lançou Isso, DVD, lançou que o DVD pessoal só com músicas. ama. Então hoje em dia realmente já é algo mais que o pessoal aceita e gosta, né? Mas na época realmente não ia dar certo. Tanto é que ela tem um projeto, né, no Manice, que ela canta samba também. Canta outros ritmos, mas ela também dá visibilidade pro samba. Já fez diversos Já feats fica com outros famosa cantores pra- famosos. Porque se ela não ficasse famosa, né? Pra depois fazer ela teve que ficar famosa pra depois propagar o estilo que ela gostava, que era o samba. Porque senão ela não ia alcançar o sucesso
só cantando samba desde o início. Então aí você vê que realmente é todo um processo, que pra pessoa ter que mudar aquilo que gosta, pra poder se encaixar, pra poder deslanchar, pra depois conseguir fazer aquilo que gosta, é um processo a mais. Aí você vê a questão do dinheiro, né? A questão social. Depois que um preto ganha dinheiro, aí ele pode fazer. Aí ele Pode fazer aí o tá que quiser, liberado. Isso Aí mesmo. ele tá liberado, ele alcançou o patamar ali, aí ele pode, né, realmente Sim, fazer o que Sim, quiser. dinheiro e fama também, né? É como a gente vê no documentário do Emicida, né? Que ele lançou não faz muito tempo na Netflix, né? O Amarelo. Um documentário bem interessante que ele conta da carreira dele, de como ele começou e do show que ele fez no Teatro Municipal, né? Que foi um marco bem grande, né? Que antigamente, no passado, Sim. o pessoal não podia frequentar, o pessoal negro não podia frequentar o Teatro Municipal. Então, ali, ele fazendo esse documentário lá no Teatro Municipal, foi como uma forma de, agora a gente venceu, a gente pode ocupar, sim, esses espaços e não há quem vai tirar a gente daqui. Sim. Como falo do teatro municipal, né? Essa da ideia de música clássica, Sim. música erudita, né? Não que o negro não possa ocupar esse espaço. E aí o Emicida fazer uma apresentação lá. E não só ele, mas outros cantores de rap também. Então a gente vai mostrando quanto esses ritmos que eram marginalizados, ainda são, né? Marginalizados, eles ocupam esses espaços. E isso é muito interessante. E são dessas matrizes, vem dessa nossa dizer, eu sou de uma etnia totalmente pura, não existe isso. A gente tem essa mistura e a nossa cultura, tem muito mesmo desse berço africano. E aí você vê, enquanto eles estão ocupando esse espaço ditamente somente elitista, a gente vê que estamos vencendo, né? Realmente estamos aí conquistando outros espaços que devem ser de todos, né? Que é um espaço público. E ele contando também a história dele no documentário, ele foi também um cantor que sofreu bastante no início da carreira, que não conseguia deslanchar, que sofreu diversos preconceitos, e ver aonde ele chegou hoje em dia realmente foi uma vitória muito grande. Ainda tô contando os pretos, quantos artistas negros foram ao Teatro Municipal? Acho que o primeiro foi em 1925. Olha quanto tempo que uma pessoa negra poder se apresentar num lugar assim. Em alguma conversa que a gente teve sobre essa questão do Emicida, do DVD que ele gravou, do documentário DVD que ele gravou, eu lembro que a gente até fez algumas críticas sobre isso, né? Sobre essa questão de o que significa isso, o que significou isso mesmo, de fato, o que significou em termos de mudança social a apresentação do Emicida. Mas talvez, não sei se a gente não foi um pouco pesado na crítica ao Emicida, porque eu acho que não é função dele mudar status social, sabe? Tipo, porque eu lembro que uma das críticas que acho que eu mesmo que fiz foi que, beleza, naquele final de semana foram os negros, o teatro estava do jeito que deveria estar. Mas se você for nesse final de semana ou qualquer evento lá no Teatro Municipal, a situação está exatamente da mesma forma. Só que aí eu acho que também não é culpa do Emicida, sabe? Tipo, ele tá tentando. Ele deixa ali um marco, né? Tipo, então ele apresenta o trabalho dele, ele faz um ato simbólico, assim, de, vamos encher todo mundo aí, todo mundo negro, pessoal da periferia, vamos encher o teatro, vamos deixar as coisas fora do lugar. Eu acho que como um apontamento mesmo, de falar assim, poxa, vocês precisam sim aí, fazer alguma coisa, alguma política afirmativa, alguma intervenção do Estado, porque se deixar as coisas do jeito que estão, vão permanecer. Não vai mudar nunca. Não vai mudar. Então acho que se ele faz se eu tenho algumas críticas quanto a ele, assim, em alguns aspectos, mas com certeza eu tenho muito, assim, respeito por essa contribuição que ele faz. Eu acho que de chamar atenção, de apontar, de fazer a denúncia social mesmo. Acho que aí os outros setores da sociedade precisam intervir, especialmente por meio do Estado, eu acho. Esse álbum dele que ele fez, né, que chama Amarelo também, já foi também um grande marco, onde ele chama vários cantores negros para fazer a participação e se apresentar lá. Cantores antigos também, como o Wilson das Neves. Creio eu que essa atitude dele deve servir de inspiração para a sociedade, né? Para as pessoas acordarem e ver que os negros têm sim um espaço na sociedade, que há muito tempo eles já foram hostilizados, só que hoje em dia eles precisam sim ser reconhecidos e eles precisam ir atrás desse reconhecimento.
e pressionar realmente outras instituições a dar esse reconhecimento para eles. Sim. E eu lembro também que uma das críticas que a gente fez foi referente ao termo "a favela venceu". Que realmente, tipo, não foi a favela no geral. Nessa Porque parte hoje eu não em me dia. arrependo, não. Não, essa parte não. Inclusive, eu concordo. Hoje em dia, se a gente ir na favela, continua as mesmas dificuldades de sempre. Acredito que sim, ele tá tentando, tá se esforçando ao máximo pra mudar isso. Mas falar que a favela venceu, generalizando total, acho que é. Ele pode ser não só ele, mas outros, uma representatividade, né? Dentro, como o Daniel colocou, dentro daquilo que é pequeno. Há muito a se fazer, sim, né? Mas de um esforço conjunto. E uma outra coisa que eu acho bacana de tentar quebrar esses estigmas. Pela cor da sua pele ou para sua descendência, então você canta isso, né? Não necessariamente. Assim como a gente vê hoje muitas pessoas que cantam outros ritmos, que não foge daquilo que a sociedade prega por conta da sua cor de pele, da sua vestimenta, enfim. Então, vão quebrando isso. Então, o negro não necessariamente canta somente o samba, ele pode cantar qualquer outro ritmo. Música clássica, ele pode dançar um balé, por exemplo. A gente vê hoje pessoas da periferia, negras, que dançam, vão aí para o balé internacional. Então, quebrar um pouquinho isso, né? Que eles podem estar em todos os espaços. É claro, eu vi esses dias uma reportagem falando, né? O quanto a gente precisa fortificar as nossas raízes. Mas eu também não acho um problema você não gostar de samba, porque você mora na periferia. Você morar na periferia e gostar de música clássica, por você ser preto e gostar de música clássica. Eu acho que não há um problema nisso. Porque há esse preconceito de que uma elite tem, né, pela questão aí dos negros ou da periferia, mas há também esse preconceito dentro da periferia. Então, imagina uma pessoa que, sei lá, gostasse de bossa nova, que gostasse de uma música clássica, até mesmo do sertanejo, dentro de uma periferia negro, ele seria utilizado ali dentro. Então você hoje, a gente fala do sertanejo, um negro que canta sertanejo? Tinha o João Paulo, né, extinto, falecido, da dupla João Paulo e Daniel. Fora ele, não conheço outro. Então cria-se esse estigma de que a sua cor, o seu local determina o que você vai fazer, o que você vai cantar. Né? Assim como tem brancos que cantam samba e são hostilizados também. Um grande exemplo que a gente tem é o Menos é Mais. Que muitas pessoas falam, nossa, samba de branco, que nem, não sei se vocês já escutaram aquela música Cerveja de Garrafa. O pessoal sempre falou, samba de branco. Mas qual o problema de uma pessoa negra gostar de uma música daquela também? Não precisa ser necessariamente um samba de branco. Sim. Diogo Nogueira, sim. Tem o Ferrugem também, né, que canta samba. Sim. É que o Ferrugem também ele é mais ou menos, né? Acho que ele abrange mais o pagode, não o samba, o samba raiz, entendeu? Samba Mas raiz, também acho que o adentra essa exemplo área. maior seria o Diogo. É o Diogo Nogueira. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, acho que a gente está num momento de afirmação ainda nessa questão, essa questão da mulher, essa questão das expressões de forma geral de gênero, a questão do racismo. Então, assim, acho que a gente ainda está em momentos necessários de afirmação. Uma vez um professor meu, e eu fiquei super ofendido com o que ele falou, assim. Eu não concordei na época, né? Só depois eu entendi. Que alguns anos atrás, estava tendo uma mostra no MASP de artistas mulheres, né? Só de artistas mulheres. E ele falou assim, e ele fez uma crítica quanto a isso. Ele falou assim, então, ela tá lá expondo a obra dela, não é por conta da obra. Ela está expondo porque ela é mulher. E, eu fiquei assim, não concordei em nada, assim, sabe? Com o que ele falou na época. E eu falei assim, poxa, mas olhando depois, assim, com mais carinho, com mais calma, assim, realmente, infelizmente, é um momento que se confunde a mulher com o artista. Que você não vai mais conseguir distinguir. O nosso próximo passo como sociedade é a gente apresentar a artista ou pela obra, sabe? Então, assim, você ter uma igualdade mínima para que você possa apresentar o artista pela obra. Simplesmente isso. Não por ele. Não pela cor da pele, não pelo gênero. Mas, infelizmente, isso é um passo muito distante ainda pra gente.
quando a gente tá falando assim de, poxa, alguém da periferia ouvir música clássica, é uma coisa fora do lugar. Infelizmente está fora. Sim. Hoje, Hoje, tá ainda fora do mais lugar. nos dias É atuais. uma coisa fora do lugar. Então, assim como o Emicida no Teatro Municipal, é uma coisa fora do lugar. Então, eu acho que, por isso que eu acho que a gente ainda está no momento de afirmação. Por isso que é preciso, sim. Como se, sei lá, não quero também distanciar tanto do tema, assim, mas eu espero um dia que a gente viva numa sociedade brasileira que não seja preciso a Lei Maria da Penha, por exemplo. Eu Que espero não um tenha dia necessidade. que não tenha Que não necessidade, vai. que essa lei caduque. Fala assim, não, essa lei, tipo, não serve mais, não se aplica, tipo, hoje tá tudo certo. Mas, infelizmente, hoje, ela é extremamente necessária. É algo Tipo, bem distante de se acontecer, bem de não distante. precisar Então, você mais. precisa afirmar esse momento e apontar um problema, né? Então, acho que essa função também. É que é um racismo tão estrutural, tão enraizado, como, né, eu sou apaixonada aí por novelas. Agora, a gente teve uma trilogia onde na novela das 6, das 9, das 10, das 7, das 10, eram 3 protagonistas negros e negras. Sim. Algo, tudo bem, super aplaudo, acho muito bacana, né? Até uma resposta e crítica a uma novela de há uns anos, onde a Bahia era toda branca. E não encontramos atores negros disponíveis. E hoje você vê, é uma grande, assim, isso é muito bacana, só que aí eu paro e penso, poxa, tá, isso esse ano, você afirmou, levantou essa bandeira, mas daqui a quantos anos isso vai acontecer? Vai se tornar algo, foi até que um crítico falou, né, um sociólogo, não me recordo o nome, ele disse, isso é muito bacana, só que a gente precisa parar de encarar isso como algo anormal, isso tem que ser o normal. Sim, Então, as pessoas não precisam necessariamente ficar aplaudindo, falar, nossa, que incrível. sim, É um E nem- ator, tá ali. que sempre vai acontecer, E nem né? negros fazerem personagens de negros. Representarem Isso. negros. Tipo, como... Papel de pobre, De marginalizado. pobre, porque assim, faxineiro. quando um branco Sim. tá fazendo novela ou atuando em qualquer outra coisa, ele não tá fazendo papel de branco. Ele tá fazendo um o papel personagem dele. Isso. absolutamente qualquer, né? E aí nessa novela, assim, nas 3 foi tão bacana que eles são protagonistas, então um era advogado, o outro é promotor, o outro é médico. Então, é algo assim pra gente tão representativo, tão bacana, só que aí eu pensei, poxa, tá, mas daqui a quantos anos a gente vai ver isso de novo? Né? Porque legal, perderam os contratos, às vezes vão para outras emissoras, não fazem mais nada, porque parece que é só um momento que você levanta a bandeira e pronto, acabou. Mas tem que ser uma constante, né? Deixar de, como o Daniel colocou, de ser algo estranho, de ser algo anormal, mas sim se tornar algo comum, assim como o Daniel falou, papel de branco e papel... Não, todo mundo fazer qualquer tipo de papel, cabe a todo mundo. Trazendo só uma ressalva aí disso, da questão do negro, ano passado, na minha série, fui pra Bahia, e realmente não é uma Bahia de negros, porque a gente não vê eles nos grandes locais. Você só vê branco. É uma questão elitizada, é uma questão de uma desigualdade social. Mas falar que não tem atores negros para poder representar um estado onde boa parte é negra, né, preta, e realmente é algo muito incoerente. Porém, levanta-se essa outra questão da desigualdade social, que locais elitizados só tem uma parcela branca, né? Não tem, só tem eles servindo, mas aproveitando aquilo, infelizmente não tem. Né? E é isso que a gente precisa sempre colocar em questão, né? Sempre estar refletindo sobre esse assunto. E desculpa ser eu o portador das más notícias aí, infelizmente, mas fala porque a Rosilene falou da Bahia e todo ano sai o relatório de violência do Brasil, né? Todo ano sai esse relatório, independente do governo, independente de questões políticas, mas sai um relatório da questão o mapa da violência do Brasil, acessível aí em qualquer lugar aí, dando um Google. E infelizmente um dado que foi destaque para a Bahia aí é que a polícia da Bahia atualmente ela ultrapassou a do Rio de Janeiro e ela é a que mais mata no Brasil. Foi a que mais matou no ano passado. E adivinhem quem tá na ponta a Rosilene falou assim, ó, você vai lá na Bahia e você não vê os negros ocupando espaços turísticos, a não ser prestando serviço. Então assim, mas se você olhar no relatório de violência, você vai achar esses negros, sabe? Que não estão ali, Que não estão já sabe onde tá. ocupando aqueles espaços. Acho que
quando a gente está falando disso, por isso que eu acho legal, acho muito legal o tema, acho muito legal, porque a gente consegue fazer essas conexões, assim, tipo, você não tá falando simplesmente de música, o que tá em jogo aqui não é o gosto, né? Tipo assim, não, você gosta de samba, você gosta de maracatu, você gosta... Pô, o que tá em jogo tem uma questão histórica, estruturada É o aí silenciamento. por trás, o silenciamento, o apagamento do negro que é feito historicamente no Brasil. E permanece, assim, infelizmente permanece. Então, quando você tem as vozes, seja de qualquer ritmo que for, chamando atenção para isso, eu acho extremamente válido, assim, pra gente, acho que é um apontamento social mesmo, para falar assim, ó, não tá tudo bem, não. Não tá tudo certo, não. Tem coisa errada ainda no Brasil. Tipo, muito errada ainda, né? Sim. E a gente vê também que não é só no Brasil, né? Um grande exemplo desse caso de que sempre os negros estão na mira, né? É do George Floyd, né? Que aconteceu aí, acho que foi 2020, Uns 2 anos, né? 2019, Por aí. alguma coisinha assim. Então foi realmente algo que repercutiu muito, mas a gente vê que não surge efeito, que continua sendo as mesmas coisas. Surgiram outros casos, né? Sim, inclusive aconteceram É mais que nem vezes. aquele caso que teve, né? Que teve uma repercussão na internet, foi que os policiais estavam procurando um bandido e encontrou uma pessoa negra e foi incriminá-la. Só que quando foi ver, ela era da Inocente. polícia, era delegada também, e era um cargo acima do dela, entendeu? Então quer dizer, eles não tinham nem provas, nem nada que incriminassem. Mas como, pelo fato dele ser negro, ele foi incriminado injustamente. A sorte é que ele era policial, né, É o também. sistema vítima do sistema. Chegaram a Coerência, uma né? criança, né, saindo da escola. Sim, triste. Tipo, lamentável essa... E se esse... E corta o coração essa questão, especialmente ainda abrangendo assim, essa questão da criança ainda mais... Mais delicada mais ainda. delicada ainda, né? Se esse negro não fosse policial, pra ele provar a sua inocência, Se duvidar, estaria preso. estaria preso até sendo hoje. inocente. E preso assim, né? O fim da história sendo feliz, né? Porque. ele poderia Dos tá melhores morto dos também. casos É verdade. está preso. Verdade. Isso me lembrou questões aí, falando, né? São os, como é que eles falam? São os estereótipos, né? O perfil. Tem perfil Tem de bandido. perfil, É engraçado, assim. né? Criar um perfil. Quem dera a gente soubesse quem realmente, né? Presta ou não Seria bem presta. mais fácil. Que no início do século XX, né, assim, pós a abolição da escravatura, processo aí da República, toda roda de samba ou de capoeira era tido como vadiagem, né? Então, Como arruaceiros, né? arruaceiros, então se tinha ali uma roda, a capoeira foi proibida no Brasil, né? Tida como um ato violento, era um ato de vagabundagem, de vadiagem. E aí quem tava ali numa roda de samba era a mesma coisa, só por estar tocando e dançando. E é engraçado, apenas estavam se divertindo, estavam propagando, né, ali a sua cultura, né? De tudo que já foi tirado deles, eles não podiam nem ali professar a sua fé e a sua cultura. E eles não podiam estar em outro lugar, né? Porque não poderia, pode fazer ali, não pode ir não para um pode- teatro, não pode frequentar nenhum outro espaço, e também não pode ficar E não na pode rua. ficar na Não rua. pode fazer em pode canto fazer nenhum, nada, no né? caso. Então tinham que ser silenciados, apagados, né? Na verdade, assim, né? A gente vê, tanto pelas rodas de samba, quanto capoeira, até nas religiões de matriz africana, que os negros sempre foram muito unidos. Porque eles realmente só tinham eles. Sim. A sociedade inteira era preconceituosa e ainda é. Então, assim, eles tinham que se divertir por conta própria, comer por conta própria, trabalhar por conta própria, porque não tinha o apoio da sociedade, não tinha o apoio do governo. E ainda é muito difícil você ver uma pessoa que tem esse apoio hoje em dia. Hoje em dia a gente vê, inclusive, muitos negros sendo autorracistas, né? De, tipo, não... Ai, eu não vou conseguir porque, Ai, eu sou eles não negro. vão Eu não limpar minha preciso cara. disso. Ou até mesmo com né? o próximo, sabe? De se sentir superior, por exemplo, É. por ocupar um cargo a mais e falar, nossa, aquele neguinho, não sei o quê. Sabe? É Verdade. uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Infelizmente, né? Infelizmente. Deveria ser algo que a gente acharia anormal, só que a gente acha normal. Normal. Virou tão comum que acabou se tornando Foi normal. que nem, como a professora disse, né? Algo que a gente viu na novela que era pra ser algo normal pra gente, a gente acha impactante. Mas não era, já era pra gente estar acostumado com isso, né? Ver pessoas negras ocuparem altos cargos e altos níveis de atuação, né?
acredito que... E acho que essa questão que você trouxe da questão do racismo, ele pode ser expresso por qualquer um, inclusive por um negro. Mas acho que o que tem que ficar bem claro é que, por exemplo, um negro ser racista não abala em nada a questão racista. Ele está sendo, sabe? Tipo, Sim. Né? Porque isso, infelizmente, às vezes se torna um argumento para o racismo. Tá vendo? Se ele mesmo tá tá vendo? achando, qual o problema de eu mesmos achar? assim. Mas nesse caso, ele tá sendo de uma forma individual, né? Tipo, ele tá sendo ali, sendo um idiota individualmente. Tipo, não tá representando a sociedade. a sociedade negra, por exemplo, ali naquele ato, né? Então é lamentável individualmente, assim, por ele, eu acho. Tanto é que você comentou da Lei Maria da Penha, que um dia, né, poderia ser esquecida. As penalidades também contra o racismo deveriam ser esquecidas, deveriam ser algo que acontecesse raramente. Você vê uma notícia de um negro que infelizmente foi morto apenas por ser negro, ou até mesmo uma mulher que foi morta apenas por ser mulher e negra também. Acho que aí deveria, assim, inverter os papéis. Vocês achar raro quando acontecesse, não quando não acontecesse. Não tinha que ter um artigo para provar que todos nós somos iguais, né? Sim. Não deveria ser necessário isso. Você tem que recorrer a uma lei para provar que você é igual ao outro, né? Independente da sua preferência, etnia, né? Religião, enfim. Até porque se você tem uma lei para isso, significa que nós não somos. Sim. Ali você só comprova mais que... Você está assumindo que nós não somos. Né? Que foi algo criado por uma declaração e aí que a gente precisou instituir como uma lei para realmente reafirmar isso, né? E é algo, para mim, pelo menos, muito surreal. E assim, as pessoas falam, mas é porque o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Quando usava esse termo, é um país subdesenvolvido. Mas os Estados Unidos também é assim, cara, porque eu lembro quando comecei a falar, quando falaram da Guerra Civil, a questão, né, da Constituição nos Estados Unidos, que na Quinta Emenda eles falaram também nessa questão que todos são iguais, só que eles excluíram os negros e as mulheres. Eles queriam uma brecha para colocar que as mulheres e os negros não tinham esses mesmos direitos. E aí, lá, todos são iguais perante a lei, menos os negros e as mulheres. E a própria, acho que as sufragistas, não me recordo, o próprio movimento das mulheres excluíam, só as brancas podiam participar, as negras não. Então, que sonoridade Quem exatamente é é igual? Né? Só as mulheres brancas, as negras não têm os mesmos direitos. Então, o movimento feminista, o primeiro dos Estados Unidos, foi só de mulheres brancas e de uma elite, porque as pobres também não podiam participar. Mas elas podiam ali votar junto do movimento, mas não podiam participar, porque era só a sociedade, né? A alta sociedade. E as negras também não podiam participar. Então, aí criou-se um outro movimento de mulheres negras e as periféricas, né? Então, é isso que, assim, quando se propaga essa questão, o movimento feminista dos Estados Unidos é referência. Não é tão referência assim, porque ele também é excludente. E isso explica a necessidade, né, de você criar um movimento feminista negro. Isso, né? era algo que eu não entendia, e aí quando eu fui numa palestra que uma das mulheres desse movimento explicou, e eu, agora ficou claro, porque você imagina que é só coisa do Brasil, mas não é. É algo que já vem enraizado lá de fora, e o quanto eles são excludentes, e que isso infelizmente se torna excludente aqui no Brasil também, né? É uma cultura, sei lá, acho que do ser humano, né? Não é nem específico de uma região, mas é algo no geral. A conversa tá boa, mas infelizmente estamos chegando ao final aí do nosso tempo, pelo menos. Gostaríamos de ter mais tempo. Vocês querem fazer alguma consideração ainda de alguma pauta, de alguma coisa? Acredito que não faltou aí. Acredito que a gente conseguiu desenvolver bem. Agradecemos muito a presença de vocês dois. Espero muito que tenha sido útil para todos, não só pra gente aqui, mas pro pessoal também que está assistindo. Espero que cada um consiga ter aprendido um pouquinho, entendido um pouco melhor sobre a cultura negra, sobre as músicas, sobre a importância da gente sempre estar tendo esses assuntos em pauta mesmo, sempre estar considerando algo como no nosso dia a dia mesmo, não achar que é algo extraordinário você ver um negro num lugar, numa posição equivalente. E acredito que é essa a nossa ideologia que fica mesmo. Normalizar as coisas anormais. Acredito também que o fato de
a gente tá falando que grandes autores têm que ficar famoso para depois conseguir seguir na sua área. Também queria deixar um adendo do Machado de Assis, né? Que ele era um cara muito inteligentíssimo, ele era negro, só que ele foi, como pode-se dizer, esbranquiçado pela mídia para que suas obras tivessem o sucesso, e por ele ser um negro muito inteligente, as pessoas, como pode-se dizer, via ele como brancos para que suas obras fizessem sentido e eles adentrassem o que ele estava falando em suas obras, né? Acredito que a professora sabe mais muito sobre isso, né? Relacionado não. à literatura, relacionado à literatura ainda. Poderia falar um pouquinho, professora? Como assim, né? Um negro fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Um dos caras que realmente, né, disseminou a literatura brasileira ser um negro. Então, a gente até debateu isso, né? De que os estudos literários diziam que ele era racista, mas, poxa, era um cara que vivia numa sociedade racista. Na verdade, ele só se defendia. E a sociedade que colocou ele como esse homem branco, colocando o cabelo dele, né, mais liso, o tom de pele dele, ele sempre retratado como alguém mais claro, porque a própria sociedade não aceitaria que uma pessoa negra tivesse esse patamar, né, tivesse esse posicionamento aí de importância. E eles era mais comum para a sociedade retratar ele como um homem branco, né? Já que ele não teve descendentes, então retratar ele como um branco do que sempre se acreditar que ele era negro. Eu cresci acreditando que ele era um homem branco. Quando eu entrei na faculdade, não, ele é negro. Não, tem coisa errada. E aí, quando os professores ali nas aulas, na faculdade, foi que realmente mostra. Então, quer dizer, o que era passado nas escolas era isso, que ele era um homem branco. E hoje não, hoje a gente já tem essa história, né, contada da forma correta e tudo o que se passou, mas ainda há muitos estudos literários que colocam essa culpa dele ser retratado como branco nas costas dele. Olha só, ele ainda paga por isso, mesmo depois de morto, né? Eu tenho uma coisinha para falar, rápida, em poucas palavras. Eu acho que eu esqueci de falar nos primeiros grupos que a gente trabalhou, de explicar, e talvez isso tivesse mais sentido também se estivesse no começo da gravação. Mas falar que, assim, todo esse trabalho que a gente está fazendo ao longo do ano foi um trabalho de pesquisa, foi um trabalho de escolha de tema, foi um trabalho de ensaio, de tentativa, de erro, mas ele é resultado do itinerário formativo que trata sobre a questão da África. Só que eu acho que muito mais, a gente consegue dar um passo além no sentido de não vamos ficar falando da África em si. A gente já estudou isso bastante. Tipo, vamos lá falar do continente africano. Vamos falar do nosso dia a dia aqui, ó. Vamos identificar as influências na prática, relacionar as coisas. Assim, ó, vamos ver quem são as escritoras negras, vamos ver quem são os artistas negros. E eu acho que uma coisa que eu gostaria muito, assim, aproveitar a Roselene aqui, tipo, num futuro próximo, assim, acho que seria o máximo, assim, a gente... Não adianta você ficar falando sobre combater o racismo. Acho que a gente precisa, sim, é óbvio que precisa, mas a gente precisa dar mais um passo no sentido de você não precisa mais ficar falando só que racismo é errado, mas a gente precisa começar a ler autoras negras, a gente precisa conhecer mais artistas negros, artistas negras. Então acho que a gente incluir isso no nosso dia a dia escolar, sim, eu acho que vai enriquecer. Isso acho que seria a definição de uma educação antirracista mesmo, né? Totalmente. Mostrar essa cultura que porque a gente pego aí pelos livros didáticos de literatura, a gente tem 5 unidades de literatura brasileira e portuguesa e uma de africana. Tudo bem que a portuguesa é importante, mas a gente também tem essa outra raiz, né? A gente também tem essa outra influência, que agora começa, né, a estar nos livros, mas não são todos os materiais didáticos. Então, é uma pena, porque a gente fala de combater o racismo só no mês de novembro e pronto, acabou. Né? Não se fala mais nisso, porque até o do mês de maio ninguém se fala mais. Só se fala em novembro e não tem no material didático, então não faz muito sentido eu combater algo sem ter uma ferramenta para combater. Sim. É isso, só agradecer. É isso, muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.